Amigos queridos, bom dia, irmãos de caminhada, que a misericórdia divina nos envolva nesta manhã, trazendo a todos nós a alegria de podermos comungar esse horário com o Evangelho, dividindo com todos essas vibrações que a espiritualidade amiga nos oferta. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 19, a fé transporta a montanha. Vamos ler o item 1, poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizer: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que o mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com ele, em particular lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 19. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer, quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com quem se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de quem se aproveita os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra posição, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como o outro caso, seja ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que pode esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Queridos amigos, levemos o nosso pensamento até Jesus, buscando do nosso Mestre esse influxo divino que nos fortalece, que nos dá força, coragem, para que possamos prosseguir na nossa caminhada com confiança, com fé, com resignação. Que os bons espíritos possam nos envolver, trazendo a todos os corações que ora estão conosco ligados
por este momento sublime do Evangelho, que os nossos benfeitores possam fortalecer, abastecer todos nós de esperança, de fé e de confiança. Que a misericórdia e a brandura do amor do Cristo nos sustente, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Queridos e amigos, é tão expressivo, né, os ensinamentos de Jesus. Eu fico imaginando a grandeza do Mestre, como nós estamos distante, que ele traz tudo o que ele nos ensina, ele associa a natureza para que a gente possa nos integrarmos nesse movimento divino do Criador. Ele nos inspira todos os dias a termos fé, a termos confiança, porque a fé sem a confiança, ela é uma fé morta. Então, nós vamos ver que ele começa mostrando a situação de um pai aflito, que leva o filho que tem um processo obsessivo grave e para que os discípulos curassem. E eles não conseguiram. Ele procura Jesus e Jesus então pede que o trouxesse. E ali Jesus deixa um recado para nós. Ó, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Ele está conosco, nós é que não estamos com eles, porque a força que Jesus mostra para nós é a força moral. E muitas vezes nós não conseguimos, através da organização do nosso pensamento, de nossas construções, termos verdadeiramente um suporte para que a gente possa entender que a fé, ela movimenta, né, todo esse trabalho do pensamento. E para que nós possamos movimentar a fé no plano exterior ou demonstrar, é indispensável que a gente possa compreender o que ele fala de uma diminuta semente, que é a semente da mostarda, no solo do próprio Espírito. A verdade é essa semente que tem que crescer, desabrochar. É necessário que a gente possa rotear essa terra seca, árida, empedrada, que muitas vezes está dentro de nós e que nós não percebemos, pois Jesus veio trazer para nós a verdade, a fé de um tamanho de um grão de mostarda. Então, Cristo não veio trazer coisas que nós não poderíamos aprender. E nós vamos ver, então, que todos nós precisamos trabalhar com aquilo que temos, as ferramentas que temos, para que a gente possa entender quando ele mostra, num outro momento, que o proprietário da vinha não cederia ao lavrador uma enxada com destino à ferrugem. Nós temos qual é a enxada? A nossa enxada da inteligência, a nossa enxada da vontade, o nosso desejo, gente, de começar a compreender o que seja essa lição da semente, essa parábola, que é para nós tão rica, que Jesus está nos mostrando que nós devemos cultivá-la no fundo dos nossos corações. Então, nós precisamos entender que nós precisamos sair desse restrito humano, desse envolvimento dos homens, para que a gente possa buscar na essência da vida, nesse germe divino que está em nós, que é a nossa fé, tudo aquilo que nós precisamos tirar de dentro de nós, que são colocadas pela indiferença, e nós temos que drenar essa indiferença que traz para nós a ociosidade, o desânimo, e é por isso que nós achamos tão difícil quando nós falamos de uma fé que remove montanhas. Essas montanhas são justamente esse estado mental que carregamos dentro de nós, muitas vezes com ideias totalmente desalinhadas do pensamento do bem. Então, nós vamos ver que a sementeira divina, ela tem que crescer, ela tem que germinar, ela tem que expandir, ela tem que florescer, cada um de nós, para que a gente possa compreender que essa fé viva, ela está em nós, em germe, está latente, e é preciso que a gente faça um investimento para nós mesmos de uma força transformadora que o conhecimento nos promove.
E não só o conhecimento, mas o desejo de servir o meu próximo. E é por isso que Jesus fala: se tiveres fé no simples tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar, podemos remover, podemos ter força para tirar e remover, transportar as montanhas. As montanhas geralmente estão dentro de nós, que é o nosso orgulho, nosso egoísmo, são as nossas dificuldades que nós temos priorizado em repetir, em falar, e essas dificuldades, elas são oportunidades muito valiosas que nós temos para que nós possamos também mudar o nosso olhar para tudo aquilo que precisa ser corrigido em nós. Então, converter as sombras que estão em nós, desde essa fase antiga da animalidade, do automatismo, para hoje, nós estamos hoje buscando o quê? A espiritualidade de nossa existência. Então, é preciso que a gente tenha força e coragem para vivenciar e aplicar todo esse conhecimento em nosso ser. E nesse sentido íntimo, né, que nós vamos adquirindo a confiança, porque a confiança ela vem por um processo reflexivo. Eu acredito ou não na verdade? Eu acredito ou não nos ensinamentos de Jesus? Então, quando ele fala da nossa imortalidade, a gente parece tão distante dessa imortalidade, parece que a gente está esperando que a nossa morte vai ser lá não sei quando, e pode ser agora mesmo. Então, nós não estamos nunca ligados a essa fé robusta, a fé que me sustenta, a fé que me faz perseverar no pensamento no bem, a fé que me faz compreender todos os momentos de luta. Fé em quê? Fé em Deus, fé nos ensinamentos de Jesus, nos bons espíritos, na confiança do nosso planejamento reencarnatório, que não nos encontramos sozinhos. Então, essa fé com confiança é a fé lúcida, é a fé raciocinada, é a fé que me leva a buscar na inteligência todos os recursos para que determine para a minha razão um estado diferente, e um estado de pensamento, de moral, e até mesmo um estado espiritual que me dá lucidez. Por que os discípulos não curaram aquele menino que estava obsediado? Porque eles não tinham essa construção ainda dentro de si. Por isso que Jesus chama eles de raça de incrédulos. Por quê? Porque nós precisamos, para ter uma fé estruturada, eu preciso ter obras. Eu preciso edificar em mim alguma coisa que seja realmente sincera. Então, a fé sincera, quando eu compreendo o mecanismo dos ensinamentos do Cristo, das leis de Deus, entendendo que Deus não nos pune, mas sempre nos concede uma nova oportunidade, e quando eu vejo que o Evangelho me sustenta, não o Evangelho livro, mas Evangelho lição, Evangelho moral, Evangelho farol que me indica, me ilumina as minhas escolhas e os caminhos que tenho que desenvolver. É no Evangelho e é com a paciência com a fé, que eu vou adquirindo calma e paciência. Então, nós vamos ver, quando ele fala assim, a fé sincera é verdadeira, e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, eu não fico à deriva, eu tenho um processo reflexivo. Então, a calma na luta sempre é um sinal de força e de confiança. Não adianta a gente esbravejar, ter violência, desejar mal para o outro, porque nós não podemos, de forma alguma, viver dessa forma. Então, o Evangelho vai nos mostrar que essa fé, além de ser verdadeira, eu não posso, de forma alguma, confundir fé com presunção, porque a verdadeira fé se comunga com a humildade. E é nesse patamar que nós elevamos as nossas construções. Aquele que possui deposita mais confiança em Deus. É a certeza. E para que eu tenha esse patamar de confiança, eu preciso ter um conhecimento reflexivo, lúcido, para que eu aplique isso em mim, não mais ficar citando isso para o outro. Isso é extremamente importante, porque a fé verdadeira, ela além de
estar alicerçada na humildade, é ela que vai nos estimular a ter a confiança em Deus. Por isso que no Evangelho nós vamos encontrar aí o capítulo Fé, mãe da esperança e da caridade. Mas essa fé é uma fé robusta, é uma fé que demonstra tudo aquilo que eu posso alcançar por uma ação magnética, pelo magnetismo de todos nós. E nós vamos ver, então, que o homem ele é capaz de atuar, foi o que Jesus fez, no fluido daqueles espíritos, para que eles pudessem desligar a sintonia, desconectar. E nós também podemos fazer isso, mas ainda não conseguimos nesse nível de Jesus, porque nós não temos uma postura moral alinhada com a lei de Deus. Então, queridos amigos, nós temos que aproveitar muito, muito as oportunidades que nós estamos tendo nessa reencarnação, com as nossas lutas, as dificuldades, que são experiências que nos dão mais coragem e mais necessidade de buscar Jesus em todos os sentidos. E aí eu me lembro daquela frase do Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Nós não temos feito isso. Nós queremos que Jesus venha a nos atender, venha nos socorrer, mas eu não sei ainda alimentar no meu pensamento essa fé robusta, uma fé lúcida. Por isso que Kardec nos mostra que nós precisamos nos colocarmos frente a frente à razão. E aí nós vamos ver, então, que nós, em todo momento, lembrando que Jesus disse que se nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, ora, Jesus trouxe para nós uma semente tão pequena, mas ela é robusta quando ela cresce. Então, nós vamos ver que cada dia mais eu preciso compreender que as minhas lutas são oportunidades reeducativas que Jesus nos concede para a melhoria espiritual de cada um de nós. E nesta hora nós pedimos a Jesus a caridade do passe, estimulando a nossa fé, ampliando o nosso olhar, ampliando a nossa inteligência, para que compreendamos que só a fé, só o conhecimento lúcido, racional, reflexivo, vai fazer com que a gente conecte com esses espíritos, que Deus, da sua infinita misericórdia, transmita para nós as energias, os fluidos do seu amor, que vão nos fortalecer, encorajar e trazer para nós o desejo de te servir. Fluidifica as nossas águas, Mestre, magnetizando-as com seu amor. E nessa alegria perene é que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que a paz augusta do seu amor, do seu evangelho, de suas lições, de seu exemplo, possa calar profundamente no nosso ser. Que Jesus nos agasalhe. Receba o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, amigos.